Quando nas nossas máquinas de ar-condicionado, atualmente, são máquinas que têm placas eletrônicas dentro da máquina. Muitas vezes, quando uma máquina dessa para de funcionar, o problema que apresenta é na placa eletrônica. Só que a placa eletrônica toda que está com problema e deve ser trocada, não. Na maioria das vezes, não. Se na maioria das vezes não é a placa, pode ser o quê? Vai ser algum componente eletrônico da placa que parou de funcionar ou não está funcionando da maneira que deveria. Né? E aí, esse componente, olha como é o poder desse, olha como poderoso é um mísero e minúsculo componente eletrônico. Ele tem a capacidade de parar de funcionar uma máquina. Ele tem a capacidade de fazer a máquina parar de funcionar. A máquina de ar-condicionado ela pode parar de funcionar 100% por causa de um componente eletrônico. É isso que a gente vai abordar mais no podcast de hoje. Como assim identificar se o componente eletrônico está bom ou ruim? Explique isso de uma forma prática. Eu chego num equipamento do cliente. E aqui tá, o sensor é um componente eletrônico. Tá? Considero um periférico, mas eu posso considerar um componente que faz parte da eletrônica do sistema. E muitas vezes, eu vou no mais simples possível aqui. Muitas vezes, você vai chegar na placa, o sensor ruim, ele pode apresentar defeito e parar a máquina de funcionar. Olha a quantidade de defeitos que o sensor pode apresentar. Aberto, em curto, sensível, aberto, em curto, alterado, ele da escala dando 15, dando 20, tá? Sensível quer dizer o quê? Que ele altera de maneira muito brusca. Qualquer temperaturazinha faz ele alterar. Sensível. Com fuga para a carcaça. Para apresentar fuga para a carcaça. Fixo. Ele pode não alterar. Né? Então tem 6 casos que isso pode apresentar problema. E aí esse componente pode fazer a máquina parar de funcionar se ele estiver alterado. Se você chegar na máquina e faz uma medição do sensor de maneira correta e com essa medição você consegue diagnosticar que está com problema e realizar uma troca desse componente, você consegue solucionar o problema da máquina do cliente. Olha, eu já saí daqui da Altec, eu e o Gladstone, saímos aqui para visitar um cliente. O cliente reclamou que a placa dele deu garantia. Nós liberamos a placa. Ele disse, cara, nunca rodou aqui. Presta atenção. Ela nunca rodou aqui. Desde que saiu daí. Ela já ligou o grandão, né? Ela ligou o grandão no telefone. Não, tranquilo. Cara, estranho, né? Eu vou aí. Tem coisas que eu gosto de ir campo. E aí fomos analisar o sistema. Estava muito suja a condensadora. Nós começamos a suspeitar disso. Muito suja mesmo. Mas ela partia e parava. Cara, vamos abrir aqui a condensadora. Começamos a abrir a condensadora. Quando eu fui ver, o sensor de linha de líquido, tá? Ele tem 3 sensores na condensadora. Um deles é o sensor da linha de líquido. Esse sensor da linha de líquido estava quase que junto com o sensor de descarga. E a placa começava a funcionar, o compressor começava a funcionar. E a diferença de temperatura entre a linha de descarga e a linha de líquido, que para quem tem a linha de líquido, a linha que do final do condensador, um pouco antes da expansão, ela tem uma diferença grande de temperatura. E se eu botar as duas na mesma linha, a diferença vai ser muito baixa de temperatura entre elas. E aí ela ficava tirada por proteção. Eu cheguei lá para tirar o sensor de um local e botar em outro. E aí a gente cobra a visita, cobra o serviço, cobra o reparo. A máquina do cliente não rodava por causa disso. O reparo foi mudar a posição do sensor. E aí, não foi trocar o componente nesse caso, mas eu lembrei daqui e quis compartilhar com vocês. É um componente que você sabe como medir e testar, você entende onde ele tem que estar, e sabe qual é ele, onde é que ele tem que estar, você consegue solucionar o problema do teu cliente. Em apenas uma única visita, ou em apenas uma troca de um componente, ou, como nesse caso, só mudando a posição do sensor.